portas para a construção de um tabernáculo. Queridos, uma coisa que vai ter que cair na igreja é o espírito de mendigaria na igreja. A Bíblia diz que o dinheiro tudo responde sobre a face da terra, e por causa dos maus usuários da igreja do Senhor, por causa dos maus líderes, os bons líderes são penalizados. Por causa das más igrejas, as boas igrejas são penalizadas. Você e eu precisamos saber onde nós estamos. Nós precisamos conhecer o caráter. Nós precisamos saber qual é a obra que você está inserida, para que você seja o primeiro mantenedor dessa obra. Porque se Deus está construindo algo, Ele precisa de mantenedores. Mas apóstolo, Deus é dono do ouro e da prata. É verdade. É exatamente essa a verdade. E eu creio que esse ouro, essa prata, Ele colocou disponível para os seus, para aqueles que o receberam, para aqueles que entendem que se tiver 100, 10 é de Deus, esse 10 é mais do que 100. Para aqueles que entendem que tem 10 mil e esses 1000 de Deus é mais do que 10 mil. Para aqueles que têm 100 mil e entendem que os 10 mil de Deus é mais do que os 100 mil. Nós estamos com obra lá no Morro do Urubu, no Rio de Janeiro. Como é que estamos chegando lá? Cesta básica, atendimento ao pessoal, palavra de Deus e batismos. Ontem teve batismos. Teve um batismo que foi lindo. O rapaz perdeu sua família toda para o tráfico. E ele também estava sendo convocado, aliciado para o tráfico. E ontem ele entregou sua vida para Jesus. Às vezes, querido, nós temos tudo. Nós temos tudo. E não consideramos o que temos. E eu vou te dizer uma coisa que é muito séria. Quando Deus tem um chamado nas nossas vidas, se for preciso, Ele te tira tudo, para que você o reconheça como Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Há um Deus que você não precisa perder tudo para reconhecê-lo. Você só precisa colocar Ele sobre tudo. Coloque o Senhor sobre tudo. Vamos perder esse espírito de mendigaria na igreja, que não, do Senhor, né? Eu tenho que me tirar tudo para eu poder... Não, esquece isso. Deixa eu falar assim, uma igreja que ama, uma igreja que conhece a Deus, bota Ele sobre tudo. Eu tenho vivido um tempo de prosperidade muito interessante com Deus. Muito interessante. E eu não tenho nem como dizer assim, não, foi uma estratégia, foi... Não tenho. Eu converso com a minha equipe fala assim, conversa, a gente olha para lá, para cá, analisamos, porque nós temos tudo muito bem planejado, somos uma empresa muito bem organizada. E no final a gente conclui. Esse mês nós começamos a reunião do final do mês assim. Concluímos novamente que já vivemos mais um mês de milagre. Fui conversar com o meu gerente direto lá de São Paulo. Aí, não, que vocês hoje estão a segunda empresa no Brasil, dentro da nossa marca. E que não sei o que, que vocês estão trabalhando bem. Eu falei, Deus, deixa eu te dizer uma coisa. O nome disso é milagre. O nome disso é milagre. Mas tem que haver uma predisposição sua e minha de colocar o Senhor sobre todas as coisas. Tem que haver uma predisposição minha e sua de se gastar e se deixar ser gastado pelo reino de Deus. Você sabe o que é se gastar e se deixar ser gastado pelo reino de Deus? É fazer cansado ou descansado. É orar querendo ou não querendo. É falar de Jesus em tempo oportuno e não oportuno.
é acima de tudo você entender quem você representa. Cara, a gente olha a multiforme graça de Deus. Aí eu vejo aqui a multiforme graça de Deus, toda pomponzinha. Eu vejo a multiforme graça de Deus numa juventude que nada tá bom para os velhos, mas ela está na moda. Eu vejo a multiforme graça, tá todo tatuado. Multiforme graça de Deus. Tá todo gordinho, multiforme graça, mas emagreça porque faz bem para a saúde. Com dinheiro, sem dinheiro. No Alfavela ou Alphaville. Cara, qual é a tua condição para você realmente as pessoas olharem para você e ver Jesus? Cara, eu fico pensando o seguinte: as nossas ofertas, elas são tão medíocres, não no sentido só do valor que ela tem, mas o que nós falamos às vezes mais para as pessoas dos nossos problemas do que quem é Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, falar uma afirmação, na verdade. Você conhece mais o seu problema do que você conhece a Deus, tá? Você conhece mais o seu problema do que você conhece a Deus. Coloque Deus sobre todas as coisas. Deus tem nos levado a um nível, e eu quero profetizar que você comece a viver esse nível, que você comece a ser próspero nesse nível, mas que você comece a representar também nesse nível, de fazer coisas que você acha que você não é capaz, de ter coisas que você acha que você não poderia ter, de ir em lugares que você acha que você não poderia ir, de assumir coisas que você não poderia assumir, mas você vai saber que quem te colocou lá é quem foi à frente. Se você continuar lendo o livro de Romanos 6, de João 10, você vê que as minhas ovelhas, elas passam pela porta e eu vou à frente, e elas vão seguindo a minha voz. Cara, quando você sabe quem está na tua frente, quando você sabe quem tem a voz, você simplesmente vai. Simplesmente você vai com coisas loucas. Deus pegou Paulo, o entendido, o letrado, o bilíngue, trilíngue, sei lá quantas línguas Paulo falava, conhecedor, aí botou para falar para os ignorantes. Ó, Paulo, você é muito sábio, então você vai falar para os gentios e os ignorantes, os que não sabem ler, não sabem escrever, moram em favela, têm as piores condições, são mais abusados. Paulo vai falar para essa galera. Aí Deus pega Pedro, o homem da espada, o valente, bruto, e coloca para falar para quem? Para os homens de autoridade, de governo, de conhecimento da Torá. Deixa eu te fazer uma pergunta: Deus vai te colocar para falar para quem nesse tempo? Então não é tempo de você falar de você. Alô? Não é tempo de você falar de você. Não é tempo de você falar da sua condição. É tempo de você falar do seu Deus. Agora o seu Deus é do tamanho da sua fé. Se liga. Amém? Pai, te damos graças, Senhor, pelas ofertas e os dízimos dessa manhã, por a tua palavra e a tua presença entre nós, que o Senhor multiplique graça sobre graça, no nome de Jesus. Amém. Nossos avisos: hoje nós temos uma pregadora muito bonita, muito inteligente, muito sábia, está com a cara séria, não sei não, se eu fosse você eu ia embora. Vai não, quando ela está assim é porque ela está remoendo alguma coisa ali dentro dela. Amanhã nós teremos nossa oração meio-dia. Quarta-feira o nosso culto. Quinta-feira, discipulado online. Gente, o discipulado ele está disponível no YouTube.
crie o seu horário de estudo bíblico. E tem também as apostilas que já está lá no grupo em PDF. Amém? E domingo teremos o nosso culto. No meio da semana eu vou organizar. Domingo já é Santa Convocação, né? Então domingo nós temos jejum até às 18. Estaremos aqui o dia todo a partir das 10 da manhã. Sobre o governo da nossa vontade. Oh, coisa boa. Amém? Então vamos à palavra do Senhor. Glória a Deus. Bom dia. Eu acho que de todas as ministrações que eu fiz, andei dando uma olhada. Gente, eu já preguei para mais de 500 vezes. Vocês creem nisso? Nem eu sabia disso. Eu creio que essa é a mais difícil. Há alguns dias eu venho num processo de restauração com o Senhor. De algumas coisas que eu tenho vivido. E Ele tem falado profundamente o meu coração. E Ele tem me posicionado cada vez mais ao meu chamado apostólico. E tem trazido algumas direções, algumas profecias ao meu espírito. E esse mês eu recebi muitas profecias do Senhor. Muitas. E o Senhor foi testificando os sonhos das pastoras, sonhos de Thalita, sonho da profeta Joyce, daquilo que o Williams vem pregando, daquilo que a apóstola vem pregando, daquilo que a gente tem ouvido de outros ministérios, e Deus testificando. E eu creio que nessa manhã, você que está nos assistindo, você que está aqui, você veio para receber uma profecia. Não é nada sobre mim, tá? Não é nada sobre mim. Então, eu quero orar para que o Senhor guarde a sua mente nessa manhã, porque o que nós vamos falar aqui nessa manhã é muito sério. E eu tenho temor e tremor no que eu preciso falar nessa manhã. Não é nada de grave, não, guarde seu coração. Você não vai morrer, nem vão ser abatidos nessa hora. Mas, em se falando de que é o próprio Deus quem ministra a palavra, é muito sério. E eu fiz questão de anotar, para que eu não me esquecesse e tampouco enxertasse a minha alma naquilo que Deus estava falando. Amém? Pai, guarda as nossas mentes nessa manhã. Nós entendemos, Senhor Jesus, que a Tua palavra ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Portanto, Senhor Jesus, nós repreendemos todo ladrão que rouba o nosso entendimento nessa hora para a luz do Teu Evangelho. Para a luz da Tua palavra que é boa, perfeita e agradável. Para a Tua palavra que é direção para cada um de nós. Para a Tua palavra que é direção para a igreja de Cristo. É em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, a palavra dessa manhã, a gente tem que dar temas, né? Eu estou tendo que me adaptar a essas coisas de dar tema. Mas assim, profecia da perseverança. É um tempo que o Senhor está nos chamando a ter uma nova postura. É um tempo que o Senhor está nos chamando para um posicionamento diferente. Não é um posicionamento de crente, mas um posicionamento de filho. Um posicionamento de pessoas, ou de filhos, volto a dizer, que tem um senso de pertencimento ao coração do Pai. Porque quando você tem esse senso de pertencimento ao coração do Pai, tudo que você vier a pensar, tudo que você vier a crer
E tudo que você vier a fazer, você fará com temor ao coração de Deus. Tudo que você vier a pensar ou fazer, tem que estar alinhado ao coração de Deus. Porque você faz parte do plano de Deus. Você faz parte das intenções de Deus. Você não é o coadjuvante. Você não é a pessoa mais importante, o protagonista. Mas você é verdadeiramente aquele que o Senhor levantou nesse tempo para algo diferente nessa cidade e no estado da Bahia. Queridos, é muito sério o que Deus está falando. Por que que o Senhor começou a falar comigo sobre perseverar? Porque há alguns dias o Senhor tem falado comigo mediante os acontecimentos da compra da nossa casa. E eu comecei a perceber que o meu coração estava começando a ficar dividido. Eu comecei a pensar muito na compra da casa. Eu comecei a pensar muito nas coisas que se envolviam com a questão da casa. Eu comecei a pensar no financiamento, eu comecei a pensar como viria o suprimento, eu comecei a pensar na decoração, eu comecei a pensar em a gente morando lá, eu comecei a articular, eu comecei a fazer. Queridos, é um sonho de 47 anos. Um sonho. Um sonho que está se realizando, que está se concretizando. E às vezes a gente fala assim, mas Deus tem interesse em realizar os nossos sonhos. É verdade, mas Deus não tem interesse em ficar em segundo plano. O fato é que eu estava colocando a casa. Olha o que eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, nem ser dramática. Eu estava verdadeiramente colocando a casa acima de Deus. Eu tive tanta vergonha dele, porque o meu coração só pensava nisso, a minha mente só respirava isso. E às vezes você pode achar assim, mas é um sonho. Não, tudo bem, para mim foi uma casa, para você pode ser o seu casamento, para você pode ser o carro, pode ser o físico que você sempre sonhou, pode ser o filho, pode ser aquele emprego que você almejava a vida inteira, pode ser, sei lá, qualquer coisa. E eu caí em mim, eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo com o que o Senhor está me dando? Porque muitas vezes a gente quer que o Senhor nos abençoe, e quando o Senhor nos abençoa, Ele passa a ter um segundo lugar na sua vida. Às vezes nós idolatramos, querido, até os nossos problemas, sabia? Porque você vê os seus problemas tão seus, os seus sofrimentos tão intensos, mais do que de todo mundo, que você passa a idolatrar os teus problemas. Isso é tão sério, que aí o Senhor um dia, quando eu fui ter com Ele, que eu fui pedir perdão sobre isso. Queridos, nós temos vindo à Santa Convocação, onde nós temos falado sobre o governo dos sentimentos. Primeiro começamos com arrependimento, depois o governo dos nossos sentimentos, depois o governo das nossas emoções, e vamos chegar agora ao governo das nossas vontades, que eu nem sei o que vai acontecer domingo. O fato é que essa história de governar a vontade, sabe o que é? Você correr para os braços de Deus
e você declarar que você não quer estar querendo o que você está querendo, que você não quer estar desejando o que você está desejando, que você não quer ter o sentimento que você está tendo, porque na verdade você quer estar protegido e blindado com a presença de Deus, com a glória de Deus. Porque a glória de Deus, ela deve ocupar no nosso coração o primeiro lugar. Porque na verdade Deus tem falado comigo que nós não temos vivido o evangelho de poder. Queridos, Deus nos chamou para viver um evangelho de poder. Os discípulos chegavam à porta famosa onde tinha um coxo lá há muitos anos. E pediram esmola. Ele pediu esmola aos discípulos, aos apóstolos. E os apóstolos falam para ele assim: olha, nós não temos nada, mas o que nós temos. Cara, eu não estava devolvendo nada para Deus, apesar de ser dizimista fiel. Eu estava dando dinheiro na casa de Deus. Eu estava edificando uma igreja, um templo para Deus, mas não estava dando meu coração. Eu não estava dando para Deus o que eu tenho. Queridos, a única coisa que eu tenho é o Senhor. Nós não podemos ter outra coisa maior do que isso. Nós não podemos. E Ele me deu aquela palavra em Atos 2:42, que diz assim: e todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Queridos, quando o Lucas, quem escreveu o livro de Atos, ele fala assim: e todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não é da doutrina do MAGC, não é da doutrina dos apóstolos que são seus apóstolos, mas é perseverar em Cristo, é perseverar no ensinamento da palavra, é perseverar no conhecimento de Jesus. E ver essa palavra de perseverar, e aí eu fui ver sobre o significava perseverar, irmãos. Olha só, perseverar, ele tem duas traduções sobre a questão. Um é verbo e o outro é um predicativo. O verbo a gente sabe que é uma ação de ter perseverança, de persistir em algo, de ser constante, de permanecer, de conservar-se. Obrigada. De conservar-se. E outra tradução é o predicativo, ou seja, é tirar o que é de melhor do sujeito, da realidade. Continuar. Perseverar tem a ver com continuar em Cristo, continuar amando Cristo, continuar desejar a Cristo, é continuar amando e colocando Ele em primeiro lugar, é permanecer. Olha, permanecer assim, por que a palavra é perseverar? É que a chuva pode vir, você permanece ali. É que a dificuldade pode vir, e você vai ficar ali. É que as tuas emoções falhas podem vir, mas você não vai arredar daqui. Você vai ficar ali. Você vai ter que ter ação, e o outro você vai ter que tirar o melhor da sua ação. É estar ali. É que quando o sentimento, mas eu desejo aquele sofá, porque o sofá que eu tenho não vai combinar com a casa nova, mas é o que eu tenho. E o outro não é mais importante do que Deus. E quando vem um sentimento assim na mente, eu falo: sua boba, você está novamente pensando nisso.
Volte a pensar em Deus. Ah, mas como é que vai ser o portão? Está novamente aí pensando no que não deve, não é? Volte para o seu lugar de onde você não deveria ter saído. Gente, quando eu falo perseverar, é insistir. É desconfiar dos teus pensamentos. É desconfiar dos teus sentimentos. É lutar contra o que você tem dentro de você, para você não desviar a sua atenção. Sabe aquela história assim, que você vai ler a palavra no celular, mas toda hora entra notificações. Aí, não, deixa eu ver, porque foi fulano agora que mandou uma mensagem. Aí eu vou ver a mensagem de fulano. É mais ou menos isso nos tempos de hoje. Nos tempos de hoje, na tecnologia, é isso. É você estar perseverando em Deus e toda hora na sua mente entra uma nova notificação. E sabe o que você tem que fazer? Sai do Wi-Fi. Sai dos dados móveis. Porque agora é só você e Deus. Dê o seu melhor para Ele. Dê os teus pensamentos para Ele. Devolva as tuas vontades ao que é vontade dEle. É fácil? Se fosse fácil, não precisava perseverar. Se fosse fácil, não precisava permanecer. Se fosse fácil, não precisava ser constante. Porque quando o Senhor nos chama para perseverar no conhecimento de Cristo, Ele está falando assim, ó, é para você ser constante, não é para você viver em montanha-russa. Que agora você está firme, agora você não está firme. Agora você pensa, agora você não pensa. Agora você quer a Cristo, daqui a pouco você não quer mais. Hoje eu quero ler a Bíblia, mas amanhã eu tenho muitas outras coisas para fazer. É ser constante. Constante é assim, ó, toda hora e todo dia. O ritmo é constante. É disso para ascendente. Não é disso para descendente. Porque quando você evolui, você para no conhecimento de Cristo. E isso é muito sério. Dentre esses dois significados, tanto o verbo como o predicativo, em ser constante, permanecer sóbria e fiel ao Evangelho de Cristo, é o próprio Cristo como uma ação. Uma determinação que é necessário. Porque quando você entende que aquilo é necessário, você não abre mão daquilo. Quer ver uma coisa? Você está com muita dor de cabeça. Porque você brigou em casa. Porque sua emoção hoje não está legal. Porque você hoje está triste. Porque você hoje está abatido. Mas chegou a hora de ir trabalhar. Você liga para o seu chefe para dizer: olha, hoje eu não estou legal. Liga para o professor. Hoje tem aula, tem uma apresentação valendo nota. Professor, preste atenção, hoje eu não estou de boa. Você faz isso? Você não faz. Sabe por que você não faz? Porque você sabe que aquilo é necessário. Mas você não coloca Deus como necessário. Porque na hora que você está assim abatido, é a hora que você mais busca Ele. A hora que você está feliz, é a hora que você tem que mais buscar a Ele. A hora que você está eufórico, é a hora que você tem que buscar Ele para Ele te conter. Porque o necessário não é o que buscamos ao nosso redor. O necessário é Deus. E aí fala, né? Perseverar no ensino do Evangelho, aprender de Cristo. Conhecer através de Cristo que o Pai cria e queria ser fiel à palavra dele.
Anunciar a Cristo exige renúncia, dedicação, amor, sacrifício. Aí quando fala assim, e perseveravam, cadê? Na comunhão. Como é difícil a gente ter comunhão. Está atento ao espírito faccioso. Queridos, Deus tem falado, e eu anotei, nesse tempo de pandemia, nunca se teve uma igreja tão apostatada. Nunca estivemos tão frios, emocionalmente e espiritualmente. Sabe por quê? Permitiu. Não foi a pandemia que trouxe isso ao teu espírito, nem ao teu coração. Porque ela só revelou quem você era. Se você estava fraco antes, a fraqueza só apenas intensificou. Se você não buscava a Deus antes com constância, agora é que você pode acessar a internet a hora que eu quiser para assistir a palavra. Não preciso estar lá toda hora na hora do culto. E sabe o que acontece? As notificações vão entrando na vida. E o que Deus trouxe para você ouvir naquele dia, você não ouviu. Porque você estava atento às notificações que entraram na sua vida. E aí o espírito faccioso está dentro da igreja, queridos. Que ama trazer divisão. Não é só contenda dentro das igrejas, não. É divisão de você não se sentir mais pertencente, de você não se sentir mais filho de Deus, de você não se sentir mais necessário na casa de oração. Isso é um espírito faccioso. Ou então, eu sou boa demais para aquele lugar. Eu sei muito mais do que aqueles líderes. Eles sabem demais, e como eu não sei muito, eu também quero ficar fora. Tudo vai arranjar uma forma de rachar você, de colocar você para escanteio, de colocar a casa de Deus para escanteio, de colocar Jesus em escanteio na tua vida, e o espírito faccioso tomando lugar, cada vez mais em ascensão. Vida independente do corpo de Cristo, vida baseada em vontades próprias, em achismos, que sabe compartilhar a vida. Não, eu sei compartilhar a minha vida. Não preciso. Não, fulana, eu quero ir na sua casa conversar. Não preciso, eu estou ótima. Queridos, nesse tempo ninguém está ótimo. Ninguém está. As emoções que não quer mais compartilhar, aos bens, porque entende que tudo que lhe pertence é do Senhor e que somos apenas mordomos e não donos. Onde o sentimento de posse não pode ter lugar em seu coração, apenas sentimento de pertencimento à família ou ao reino de Deus. Um outro ponto à comunhão é o de que a sua maior comunhão é com o Senhor. E portanto, que para Ele é necessário ser e fazer, assim o será. No partir do pão, saber abrir mão do que é seu por causa do outro. Não foi esta a mensagem que Jesus pregava aos seus discípulos? Quando mandava largar tudo e pregar o Evangelho, a não ter o coração nas coisas onde a traça haveria de comer? E também eles perseveravam nas orações, sustentar essa caminhada no Espírito. Quando fala perseverar nas orações, está dizendo assim, olha, nesse tempo e fora desse tempo, é tempo de insistirmos e de perseverarmos em uma vida espiritual. Perseverar, ficar ali. Mas eu não saio desse lugar espiritual com Deus.
Eu não abro mão de saber o que Deus pensa. Porque oração é isso. Oração não é o que você tem para dizer para Deus. Oração é para você saber o que Deus pensa acerca de você e acerca das outras coisas. Não é para você ter um tempo com Deus, para você chorar as suas pitangas e para você pedir favorecimento para você e para sua casa. Você pode fazer isso. A palavra nos garante que eu posso. Mas isso não pode ser a primeira coisa na sua vida. Bem, podemos ver que perseverar exige esforço, constância, dedicação, com enorme amor e não obrigação, pois o fardo é leve por amor àquele que muito nos amou. E mediante esta palavra se perseverar, onde de verdade tem sido o foco dos meus pensamentos e do que eu tenho procurado fazer agora. Nunca mais fui lá na casa. Irei na hora certa, no que eu tenho que fazer. Deus está fazendo. Deus me fez lembrar um dia no aniversário de Williams, que vocês fizeram o aniversário dele. Foi aquele aniversário que teve o Teatro das Sombras. Alguns ainda não estavam aqui. E quando eu participei toda a programação com o pessoal, porque era aniversário de Williams. E quando eu cheguei aqui, não era só o aniversário de Williams, era o meu também. Me enganaram. E aí tinha umas fotografias ali. E eu fui olhando aquelas fotografias. E eu parei para ver as fotografias enquanto eu estava arrumando a mudança. E eu fiquei vendo. Gente, a minha vida tem um tempo assim, ó. Um período curto, que foi o casamento. A celebração do casamento. Depois teve os nascimentos dos meninos, que estava entranhado no início da igreja. E o crescimento deles dentro da igreja. E o avanço deles na igreja. As fotografias da minha casa são essas. As fotografias da minha família, está tudo relacionado à casa de Deus, à vida com Deus, à entrega do que nós temos em Deus. E quando eu olhava aquelas fotografias que eles colocaram, Deus falou assim para mim: tudo que você terá não será pelo teu conhecimento, mas tudo que vier ser para você, você só vai ter através do que é de Deus. Aí eu fui me lembrar disso. Então assim, não é o quanto eu sei, é o quanto eu me entrego. Porque só vai vir se eu me entregar. Mas eu também não estou me entregando para poder vir. É porque eu recebi o comando que eu só terei algo através de Deus. Então não adianta eu correr atrás de muitas coisas, porque só vai vir através de Deus. Então aí Deus me deu uma profecia que estava associada a Atos 2, mas ele foi falando comigo lá no livro do profeta Ageu 2. Foi aí que veio a palavra de Ageu 2, onde o profeta fala da reconstrução do templo do Senhor. Não mais gigantesco como o templo de Salomão. O templo de Salomão tinha muitas joias. Era uma coisa grandiosa. Já o novo templo que o povo haveria de reconstruir não tinha mais o mesmo tamanho do templo de Salomão que havia sido destruído. Agora era um templo menor. Certamente não teria todas as joias, mas haveria de ser um templo rico, porque afinal de contas era de Deus. E o que é de Deus é rico. E o que é de Deus é próspero. Só que não tinha mais a mesma proporção gigantesca e impressionante, mas algo menor.
que não mais tinha a ver com estrutura física, agora tinha a ver com estruturas espirituais. E foi quando ele começou a falar para mim: olha, é necessário, e foi necessário o teu arrependimento, porque a intenção que eu tenho para você, para o teu povo, que é o meu povo, é uma reconstrução de um templo espiritual que eles nunca viveram antes. Mas vai ter que passar por algumas coisas para receber isso que Deus está mandando para vocês. Não foi só para mim, mas está sendo para vocês. Portanto, alguns pontos eu anotei. Ageu 2, do versículo 1 ao 9, que fala sobre a glória do segundo templo. No versículo 1, começa dizendo assim: no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. O 21º do mês seria, mais ou menos em outubro, 520 anos antes de Cristo. No Antigo Testamento, no calendário judaico, você pode olhar lá, era o último dia da festa dos tabernáculos. Está lá no livro de Levítico 23:33. Onde eles celebravam a partida do povo do Egito. Versículo 2. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo. Aí o profeta Ageu leva a palavra da parte de Deus para os líderes, Zorobabel e o sacerdote Josué. Ou seja, o Senhor, quando Ele quer falar ao povo, quando Ele quer estabelecer algo em seu povo, quando Ele quer estabelecer algo em nós, algumas coisas, algumas regrinhas precisam ser respeitadas. Ele falou com Zorobabel, que era uma autoridade política naquele tempo, governador. E foi falar com o sacerdote Josué, autoridade espiritual. Ou seja, quando nós temos que edificar algo para o Senhor, nós vamos nos submeter às autoridades na terra, mas também nós vamos nos submeter às autoridades espirituais, porque esses haverão de receber a palavra de Deus. E Deus está dizendo que vai levantar pessoas em nosso ministério para a política. Nós haveremos de preparar essa geração aí. Pais, recebam a responsabilidade de vocês prepararem filhos fortes para governar politicamente a nossa cidade. E quando vocês estiverem criando, educando filhos para serem bonzinhos para você, perderão seus filhos. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor quer os seus filhos para Ele, para o governo dEle. A intenção de Deus é para o governo dEle. Pode não ser um governador, mas se for uma professora, imagine quantas crianças ela poderá educar. Quanto de Deus elas poderão aprender em sala de aula. Se for um administrador, poderão administrar a cidade, poderão edificar casas e administrar casas para o Senhor fortes, frutíferas, que podem abranger a comunidade. Mas nós não pensamos como governo, nós só pensamos como a nossa casa. E o Senhor está dizendo que a glória do segundo templo que nós haveremos de construir não vai poder ser de mimimi. Vai ter que ser para governar esta cidade. Você está disposto a isso? Porque se você não estiver disposto a isso, você vai estar no lugar errado. E você
precisa ser abençoado para ir. Mas o fato é o que Deus quer para você, um governo nessa cidade. Deus quer para a nossa igreja, para a igreja de Cristo em Itabuna, um governo para a nossa cidade. Onde governos espirituais e políticos poderão caminhar juntos em santidade. Versículo 3: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como? Olha a pergunta. E como a vedes agora? Como é que você está vendo o que está sendo edificado? O que você está vendo com o que Deus está levantando? Não é ela como nada aos vossos olhos? Queridos, eu notei, e Deus escreveu assim: o primeiro templo construído por Salomão era um dos grandes maravilhas do Antigo Testamento. Quem tinha visto ou sabe podia achar esse segundo não muito importante quanto o primeiro. E Deus está perguntando: a construção desse segundo templo não é nada aos vossos olhos? Quando o Senhor fala sobre ver, Ele perguntava para Jeremias assim: Jeremias, o que tu vês? Na verdade é uma palavra de Deus perguntando assim: você está conectada à minha profecia? Você está conectado ao que eu tenho como importante? Você está conectado à minha voz? Quando o Senhor fala: o que vedes? O Senhor está perguntando: para onde você está olhando? Para onde? Em que direção os teus olhos estão olhando? Para as tuas coisas ou para as minhas coisas? Porque eu tenho planos maravilhosos. Se Deus falasse no tempo hoje assim, né? Que a gente pudesse ouvir mais abertamente assim, como na televisão, Deus falava assim: vocês estão colados em mim? Vocês estão colados? Quando Deus pergunta: o que os teus olhos estão vendo? Ah, mas sabe o que acontece, apóstolo? É que eu não estou tendo tempo. Então, significa que você não está vendo nada. Isso significa que você está com os ouvidos fechados para a voz de Deus? Porque você não está vendo nada. É isso? Então significa que você está morto para a vontade de Deus? É isso. Porque o Senhor tem interesse que você veja. Porque o Senhor tem interesse de falar com todo o seu povo. O Senhor quer se revelar, Célio. O Senhor quer se revelar. O Senhor quer falar. Tu vai ser administradora. Tão jovem. Mas o governo de Deus está na tua mão. Não administre para você, porque você vai estar perdendo tempo. Administre para o Senhor. Tantas coisas. Gente, nós temos tantos governos aqui no nosso ministério. A pastora Tereza trabalha lá no setor das vacinas. Todas as vacinas distribuídas em nosso município passam pelas mãos proféticas da pastora. Dentro do seu ministério. Queridos, é muito sério a quantidade de governos que nós temos dentro da nossa casa. E nós olhamos para as casas dos outros, achando que elas são melhores. Sendo que nós somos uma igreja pequena, com problemas de gente grande, com muitos governos dentro dela. Isso significa que nós podemos governar muito intensamente para o Senhor. Mas para isso você precisa ver o que Deus está te mostrando.
primeiro templo construído por Salomão era das grandes maravilhas. Quem tinha visto ou sabe podia achar esse segundo não muito importante quanto o primeiro. Mas aí uma parte que mexe muito o meu coração, e creio que este ponto é o importante para a mensagem que Deus quer nos entregar. A responsabilidade da reconstrução ou edificação desse novo tempo que se inicia de todos nós. Deus pergunta como vemos esse novo tempo que temos visto, que fala como estamos discernindo o profético de Deus. Esse novo tempo profético não só de uma nova estrutura física de um templo, mas de uma nova estrutura de governo e liderança, em meio a tantas dificuldades políticas, sociais e emocionais e financeiras que estamos vivendo. É um tempo muito profético, um novo governo. Nós estamos aí debaixo de um novo governo. Nós estamos diante de, assim, que as pessoas estão falando, a filosofia fala sobre isso, né? O novo normal, uma nova sociedade. Nós estamos também debaixo de uma nova igreja, que nós somos mais a mesma igreja. A igreja é muito mais online hoje do que propriamente uma igreja física. Então uma nova igreja nasceu. Novas emoções, porque nós já não somos mais as mesmas pessoas. Nós também tivemos a partida do apóstolo. Nós saímos debaixo de uma cobertura apostólica do apóstolo Marco Antônio, e hoje nós temos a cobertura da apóstola Nancy, e nós temos os seus conselheiros. Uma nova logomarca que fala de uma nova identidade. Olha, nós estamos borbulhando de novo. Uma nova administração para o nosso ministério. Uma nova estrutura física para o MAGC de Itabuna. O MAGC de Cabo Frio mudou de um lugar para outro. Agora é uma nova casa, uma nova estrutura. Nova Iguaçu, que era dentro da casa do pastor Sandro e da pastora Adriana, agora eles têm uma igreja. Então o MAGC Nova Iguaçu é uma igreja. Nós ainda não sabemos o que Deus vai falar com o MAGC de Estância Velha, mas vai acontecer algo em Estância Velha. Nós estamos prestes a estabelecer novos MAGCs em São Paulo, Salvador e outras cidades. Muita coisa está acontecendo. E você não está vendo nada? Então você está dormindo. Então você está morto espiritualmente. O fato é que Deus está fazendo algo novo. Algo novo para pessoas velhas. Com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes, com os mesmos sentimentos. Não faz sentido. Deus quer tantas coisas novas e nós insistirmos em sermos os mesmos. Nem aos olhos humanos, nem a Deus. O importante nesse tempo é não mais estarmos atentos ao antigo, mas estejamos nos preparando para algo novo da parte de Deus. Deus está derramando, queridos, algo fresquinho para a gente. Você está preparado? Estão vindo coisas fresquinhas da parte de Deus. Coisas novas que você ora há anos, estão prestes a acontecer, mas não pode te encontrar a mesma pessoa, porque senão vai chegar e você não viu que chegou. Porque sua mentalidade continua antiga. E o que Deus está renovando é para um tempo novo. Governos já não governam mais do mesmo jeito. Igrejas já não são mais as mesmas. A sociedade não é mais a mesma. E você quer continuar sendo o mesmo filho. O fato é que Deus está fazendo algo novo. Algo novo para pessoas velhas não faz sentido. Mas estejamos nos preparando para algo novo da parte de Deus. E sinto no meu espírito que algo na Bahia
Deus quer em nosso ministério, como em MAGC geral. Um tempo governamental diferente, da igreja diferente, muito diferente, e que vai exigir de nós, venhamos diminuir, para que o Senhor possa aparecer. Por isso que Deus é tão sábio, quando Ele faz assim, que no templo grande, a glória era uma, mas num templo menor, num templo diferente, a glória era maior. Então, não é por quantas riquezas nós acumularmos aqui, mas o quanto nós edificarmos essa igreja espiritual para Deus. Deus quer lançar profetas de dentro do nosso ministério para a Bahia. Deus vai usar o nosso ministério para transformar a Bahia. Pode ser através da minha vida, pode ser através da sua vida, isso só Deus dirá. Mas o fato é que você não vai poder ser resistente ao que Deus está falando. O fato é que pessoas, almas, precisam ser alcançadas. E quando a gente fala alcançadas, não é simplesmente você batizar e largar. Almas precisam ser amadas. E quem ama, cuida. Então, coisas importantes em Deus, no nosso estado, vai sair de dentro do nosso ministério. Senhor, não faço a menor ideia. Mas vai sair de dentro do nosso ministério. Um tempo governamental diferente. Haverão riquezas, muitas riquezas sim, mas não se trata só de riquezas no físico, mas nos ares, no céu do Brasil, através da Bahia e de Itabuna. Nós precisamos estar prontos, precisamos ver com os olhos de Deus. Enquanto estivermos presos a coisas terrenas, não veremos o sobrenatural acontecer, vidas alcançadas e transformadas pelo evangelho de poder. Ora, no versículo 4 diz assim: ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Deus fortalece os líderes para a grande obra. Hoje nós temos aqui a pastora Thalita, pastora Tereza, apóstolo Williams, eu, apóstola Delvânia, a profeta Joyce, que deve estar assistindo, porque está Dodô em casa, evangelista Carla, que nos assiste lá em Salvador. Hoje, é o que nós temos de ministros aqui. Hoje. Mas o Senhor tem este ministério como um celeiro de ministros para esta cidade, para a cidade de Itabuna. Enquanto você estiver desviando o seu olhar para o que Deus tem para fazer, você não vai poder ser levantado, porque você está distraído. Você não pode estar distraído ao que Deus está te chamando. Deus fortalece os líderes para a grande obra. Como o Senhor foi com Moisés e o povo no passado, agora de volta do exílio, estaria com eles novamente. E com o mesmo objetivo, construir ali em Jerusalém um lugar para a verdadeira adoração. Então isso significa que nós estamos construindo em Itabuna um lugar para intensa e verdadeira adoração. Você está preparado para isso?
Versículo 5: segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. A mesma aliança feita com Abraão, Moisés e Davi, Deus ainda desejava permanecer com o povo depois do exílio. Deus não havia rescindido o seu pacto de relacionamento com Israel. Ele continua sendo o Deus de vitória de Israel, por isso não devemos teimar. Eu não sei como vai ser. Eu só sei que vai ser. Minha é prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos, versículo 8. Tudo é do Senhor e todas as riquezas das nações. Este é o Criador de todas as coisas. Este versículo concorda com o texto de Atos 2, que nos manda perseverar no partir do pão. Todas as riquezas e tudo que temos ou possuímos é do Senhor. No meu repartir, mas o Senhor para administrar e compartilhar, porque tudo é dele e volta para... Versículo 9: a glória desta casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A segunda casa é o templo do Espírito Santo. É muito mais do que paredes e muros. É um coração aberto e sincero em adoração ao Senhor. Aí a gente pensa que Deus só está falando que vai nos dar. E eu vou ser bem rapidinho por causa da hora. A partir do versículo 11, aí a giripoca começa a piar. Que Deus repreende a infidelidade nossa. Diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Os sacerdotes eram figura importantíssima para a edificação do povo de Deus. Suas responsabilidades eram a liderança da adoração pública e instrução acerca da natureza e significado da lei de Deus. Olha a nossa responsabilidade como líderes. Versículo 12: se alguém leva a carne santa na orla de sua veste e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto sacrificado? Responderam os sacerdotes: não. O papel do sacerdote era interpretar a lei para o povo que cultuasse a Deus com integridade, mostrar a santidade de Deus e como o povo deve ser santificado. É um tempo de grande exigência da santidade. Não é o fato de estarmos na igreja, de sermos crentes ou líderes, que sairemos ilesos da necessidade de sermos santos. Não é o que fazemos em nome de Deus que nos faz santo, mas o quanto do conhecimento e perseverança no Cristo que fará toda a diferença para a glória da segunda casa que esteja sobre você. Versículo 13: então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: sim, ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do altar. Engraçado que a gente começou as nossas santas convocações com arrependimento. Começamos o nosso caminhar durante esse ano com arrependimento. É necessário purificar. É necessário se santificar. É necessário colocar para fora. Haverá um grande rebuliço de discipulado e de confissão de pecados, onde nossas vidas não mais pertencem a nós, mas ao Senhor. Onde teremos que nos submeter a homens e a Deus para sermos ajudados ao governo de nossos sentimentos, emoções e vontades. Que venhamos a entrar no nível de arrependimento profundo e de santificação. Deus está querendo nos usar, te usar e entrar numa maturidade espiritual sem igual, onde você nunca havia experimentado antes. Você crê? Falo isso com o coração transbordando de temor e alegria no espírito, onde eu sei que como líder serei usada, como outros líderes de nosso ministério e de outros, e de que Deus está edificando novos filhos nele. Versículo 16: antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha
Alguém vinha um monte de 20 medidas, versículo 16, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, com ferrugem e com saraiva. Em algumas outras traduções você vai ver, eu os feri com fungos ou com mofo. Cadê? Com ferrugem e com saraiva. Em algumas traduções tem granizo. Aí você vai ver que o mofo é um inquilino desagradável, que ela provoca alterações respiratórias severas na gente e que nos desvia a atenção. Por quê? Porque ficamos envolvidos com a tentativa do respirar. Mas o Senhor está dizendo assim, que todas essas coisas que estão sobrevindo sobre vocês, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Mesmo Deus enviando sobre o povo maldições, ele não se volta para o Senhor. Porque todo esse tempo que a humanidade vive, o povo continua com a cerviz dura e sem se voltar para ele. E a própria igreja continua dura, alheia ao que é importante para Deus e dispersas com suas vidas, com seus sonhos, com suas felicidades. Eu ouço muito, porque Deus quer que a gente seja feliz. E afinal de contas eu só vim para essa terra para ser feliz. Quem falou? Quer dizer que as pessoas que sofreram, elas desperdiçaram suas vidas? Quer dizer que as pessoas que entregaram suas vidas ao Evangelho, em sacrifício, elas desperdiçaram suas vidas? Elas não foram felizes? Versículo 18: Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia que se fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas. Já não há semente no celeiro, além disso a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas desde este dia, sabe o que Deus vai fazer? Vos abençoarei. Queridos, uma vez que Deus falou, Ele vai cumprir. Salomão diz a palavra que ele era o homem mais sábio da Bíblia. Ele fez pactos com mulheres que não faziam parte do seu povo. Ele permitiu que outros deuses entraram em seu governo. Como é que esse homem foi o mais sábio? Mas Deus deve saber por que ele foi o mais sábio. O fato é que por conta dessas alianças inadequadas que ele fez, o filho dele não usufruiu de todo o governo que ele plantou. Mas mesmo assim, ainda ficou com algo. Por quê? Porque havia uma promessa de Deus para Davi. E aquilo que Deus promete, ainda que você não faça, Deus é um homem de uma palavra só. E ainda que nós estejamos com o nosso coração duro, Ele falou: eu estarei sempre com vocês. E eu edificarei uma casa. E eu serei com vocês. E a glória da segunda casa será maior. Então, você pode não estar vendo o que Deus está fazendo. Mas sabe o que vai acontecer? Muitos verão. Mas você só verá o movimento. Mas mesmo assim, você verá o movimento. Porque Deus não vai te tirar o movimento. É você que vai decidir mergulhar nas águas ou não. Mas Deus estabeleceu e abençoou o seu povo. Jesus é a raiz que sustenta os frutos da nossa vida. Versículo 20, 21 e 22 e 23. Naquele dia o Senhor dos Exércitos torna-te-ei ao Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar. Porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O anel selar era um grande símbolo de valor nos tempos antigos. E Zorobabel, a quem o Senhor está dizendo que é precioso e me faz como filho, e a todo aquele que assim também se entregar em santidade e sacrifício ao Senhor, renovando sua aliança conosco, vai usar. Isso é o Senhor falando. A mim, com sacerdote e liderança nessa cidade, e nesse estado, Ele falava comigo. Assim como você
pela mão do Senhor para guiar e encorajar o nosso povo neste tempo de acomodação, de apostasia e de aprovação espiritual. Porque parece que a gente está querendo correr para ser aprovado espiritualmente. E Deus está dizendo, não é necessário você ser aprovado. É necessário apenas que você me ouça e me obedeça. Então é necessário que venhamos refletir, perseverar, permanecer e avançar em crer e em conhecer ao Senhor. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida. Eu não sei se você entendeu direitinho, mas Ele quer que você persevere. Persevere em conhecê-lo. Persevere no reino dEle. Persevere em avançar nele. E persevere de trazer coisas ao altar do Senhor. Trazer pessoas ao altar do Senhor. Trazer o seu coração ao altar do Senhor. Trazer sua família ao altar do Senhor. Trazer os teus bens ao altar do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Nessa manhã, o Senhor nos falou muito claramente. Líderes e governos sairão de dentro do nosso ministério. Deus do céu. Gente, isso é sobrenatural. Porque aos nossos olhos, isso nos parece impossível. Eu não sei como Ele vai fazer. Eu só tenho que crer que Ele vai fazer. E você só tem que se preparar para o que Ele vai fazer. Porque os teus olhos verão. E você poderá contemplar a grandiosa obra que o Senhor está fazendo. Porque a glória da segunda casa será muito melhor do que a primeira. Não está dizendo que a primeira, que o segundo templo vai ser melhor. Não. Está dizendo que a glória dele vai ser muito melhor do que o que nós já havíamos experimentado antes. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigada, Deus. Nos prepara para esse tempo. Nos mostra, Senhor Jesus, o nosso caminhar. Nos perdoa, Senhor Jesus, das nossas duras cerviz. Nos perdoa, Senhor, do nosso olhar distraído, da nossa acomodação. Pai, da nossa necessidade de sermos aprovados espiritualmente. Nos perdoa, Deus. Então somente queremos ocupar o lugar de filho. Então somente queremos viver o evangelho de poder, onde aquilo que temos nós compartilhamos, nós damos, porque é o próprio Cristo. O teu evangelho de poder, Senhor, é o que nos levanta, é o que nos move, é o que nos cura, é o que nos transforma. O evangelho de poder que nos livrou da morte e nos reposicionou ao reino de Deus através de Jesus Cristo. É o teu evangelho de poder, Pai, que venceu a morte, que hoje não nos permite mais morrer. Nosso corpo físico sim, mas o nosso espírito permanece o mesmo. O nosso espírito que vai habitar com o Senhor na eternidade. Obrigada, Deus, por essa palavra. Que venhamos ter interesse de nos preparar para esse novo tempo. Que sejamos pessoas que vamos nos envolver, Deus, com o teu chamado. Que vamos nos envolver, Deus, com o teu evangelho. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Deixa eu te dizer uma coisa simples, mas importante. Deus, quando trata de governo, a primeira pessoa que Ele vai governar é você. Para você governar tudo o que você tem a partir do governo dEle. Então, se eu vou educar filhos debaixo de propósito de Deus, Deus primeiro precisa governar a minha vida, senão eu nunca vou entender o governo de Deus para os meus filhos. Se eu vou ter um casamento para o governo de Deus, eu preciso primeiro ser governado por Deus, senão meu casamento nunca vai representar um governo de Deus. E Deus não nos deu pessoas para governar, Deus não nos deu uma família para governar, Deus nos deu as nações da terra para governar. Pede-me que eu te darei as nações da terra. Ide por todo o mundo, fazei discípulo de todas as nações. Como é que eu faço isso, queridos? Discipulando famílias. Nada começa fora de nós, tudo começa dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu queria te propor uma oração nessa hora. Só para não esquecer, sábado eu estarei lá na Igreja Presbiteriana Jardins falando sobre discipulando famílias. Quem tiver disponível vai ser às 19 horas. Amém? Vai ser um evento que nós vamos fazer no sábado e domingo o dia todo. Discipulando famílias. Eu queria te dar a oportunidade nessa manhã de mais uma vez, você no seu silêncio. Eu amo quando Paulo fala, examine o homem a si mesmo, e só então. Eu queria que você se examinasse nessa manhã, mediante essa palavra que você recebeu. Que nível de governo o Senhor está na tua vida? Que nível de esperança o Senhor está na tua vida? Que nível de realidade? Queridos, para Deus o homem é eterno, para a Bíblia o homem é eterno, para nós e para a nossa fé cristã o homem ele é eterno. Ele vai passar sua eternidade com Deus, ou ele vai passar sua eternidade no inferno, mas ele vai passar uma eternidade. Deus não venceu a eternidade, Deus venceu a morte. Você precisa entender isso, Deus não venceu a eternidade, Deus venceu a morte. Ou seja, nós somos eternamente vivos, ou uma eternidade com os céus, ou uma eternidade com o inferno. Mas como é que você está? Então eu queria que nessa manhã você refletisse e respondesse isso para o Senhor. Da voz que você ouviu agora, né? Eu comecei o culto falando sobre o Senhor bom pastor. E aquele que entra pela porta, ele chama e as suas ovelhas ouvem a sua voz e segue. E os tira para fora. De onde você foi tirado nessa manhã? Que voz você recebeu nesse dia? E o que você vai fazer com essa voz? O que você vai fazer com essa palavra tão confrontadora? O que você precisa deixar nessa manhã para viver essa palavra? Qual o lugar que você precisa habitar em Cristo Jesus para você viver realmente o reino de Deus? Fala para o Senhor nessa hora. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, Senhor, eu oro, Pai, nesse lugar. Eu clamo ao Senhor, que o Senhor venha nos testificar, o Senhor venha nos convencer nessa manhã, que o Senhor venha nos batizar com o entendimento desta palavra, com tudo aquilo que ela carrega, com todo o seu posicionamento necessário, com tudo aquilo que nós precisamos ser lapidados, para manifestar um governo eterno na terra, sobre Itabuna, sobre a Bahia, sobre o Brasil, porque nós, nações da terra. Espírito Santo de Deus, Tu és o único que pode nos convencer nessa manhã. Eu oro ao Senhor pelo convencimento
pela direção e pela transformação que será produzida em cada vida aqui, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que você vá em segurança para o teu lar, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a shalom de Deus, e que o kavod, a glória do Senhor, inunde a tua vida, inunde a tua casa, para todo sempre. Amém? E de todos na paz